Oi, gente! Hoje eu vou fazer um bolo de chantilly com morango, bolo low carb. Não perca, não se esqueça de deixar o like para mim nesse vídeo, se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber todos os meus vídeos. Esse bolo pode ser feito só com farinha de amêndoas, mas eu vou usar 3 farinhas, que é para baratear o custo do bolo, porque a farinha de amêndoa é a mais cara que tem aqui, pelo menos para mim aqui onde eu moro em Portugal, é a mais cara das farinhas low carb, é a farinha de amêndoas. Como eu quero fazer baratear o custo um pouco do bolo, eu vou fazer com farinha de amêndoas, mas vou usar outras farinhas para complementar aqui a minha receita. Eu vou precisar de 200 gramas de farinha low carbs. Então, eu vou usar 50 gramas de farinha de castanha de caju. Aqui eu tenho 50 gramas. 50 gramas de farinha de coco. E vou colocar 100 gramas de farinha de amêndoa. Então, eu tenho 100 gramas de farinha de amêndoa, 50 gramas de farinha de castanha de caju e 50 gramas de farinha de coco. Vou colocar aqui 100 gramas de adoçante, eu estou usando aqui o eritritol. Vou usar 12 gramas de fermento em pó para bolo. Vou misturar esses meus ingredientes aqui, são os ingredientes secos do meu bolo. Misturar bem. E vou começar a colocar aqui mesmo os ingredientes que são os líquidos. Vou acrescentar 3 ovos em temperatura ambiente, que deram 144 gramas, pesados. 3 ovos médios. Aqui eu tenho 70 gramas de manteiga, manteiga sem sal, que ela tava gelada. Eu vou derreter ela um pouquinho no micro-ondas e vou colocar ali na minha massa. Vou acrescentar aqui a minha manteiga, 70 gramas de manteiga, mas eu vou deixar todos os ingredientes escritos aqui na descrição do vídeo para vocês. 70 gramas de manteiga derretida, ou se tiver calor aí onde vocês estiverem, ela estiver em temperatura ambiente, tiver molinha, não precisa derreter no micro-ondas. Cada ingrediente líquido que eu vou adicionando aqui, eu vou dar uma misturada neles. Eu vou acrescentar iogurte grego, tem 125 gramas. Eu vou acrescentar 2. 2 iogurte grego de 125 gramas. 125 gramas cada um. 250 gramas de iogurte. Agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa aqui de extrato de baunilha no meu bolo. É que ele tem um gostinho de baunilha. Aqui eu já tenho todos os meus ingredientes e aqui eu tenho 2 assadeirinhas pequenas, untada com manteiga e forrada com papel manteiga no fundo, que eu vou colocar a massa do meu bolo. Vou dividir essa massa aqui nessas 2 assadeirinhas. Essa assadeirinha aqui, ela tem 16 centímetros de diâmetro, é pequenininha mesmo, que eu quero fazer um bolo pequeno por causa da validade do bolo, que é curta por causa do morango. Já dividi aqui as minhas massas nas minhas assadeiras. Eu dividi as massas mais ou menos assim no mesmo tanto em cada assadeira. Eu gosto de fazer em 2 assadeiras porque bolo low carb geralmente é muito delicadinho. Mas quem não tiver 2 assadeiras do mesmo tamanho, faça numa assadeira só. Isso aqui dá para essa massa, dá mais ou menos para uma assadeira de 20 centímetros, se for fazer numa assadeira só. E depois corta o bolo ao meio para rechear. Eu vou levar agora para assar, forno pré-aquecido a 180 graus, até o meu bolo ficar assadinho.
Depois eu falo para vocês quanto tempo que ele demorou no meu forno. Que eu tenho 12 morangos congelados, que eu acrescentei junto aqui com os meus morangos 30 gramas de adoçante xilitol. Agora eu vou colocar numa panelinha, não vou acrescentar água nem nada e vou levar ao fogo até este meu morango virar uma caldinha. Minha caldinha já ficou pronta. Eu só coloquei na panelinha, não coloquei água, não coloquei nada. E levei o meu morango no fogo em 5 minutos, ó. Ela ficou assim. Meu morango cozinhou. E ficou aqui essa polpa de morango aqui, só com o adoçante e o morango. Meu morango estava congelado e ficou 5 minutos no meu fogo. Olha os meus bolinhos aí, tirei do forno, ficaram no meu forno a 180 graus por 30 minutos. Já estão assadinhos, agora eu tenho que deixar eles esfriar completamente antes de rechear e cobri-los. Aqui estão os meus bolinhos, ó. Aqui tá os dois, porque eles já esfriaram, ó. Eu coloquei aqui, um em cima do outro aqui, mas eles ainda estão com o papel manteiga aqui. Porque eu depois vou montar eles aqui dentro desta assadeirinha mesmo, ó. Cabe os dois direitinho, vai ficar mais alto porque vai ainda levar o recheio. Mas eu vou deixar eles aqui e vou começar a fazer agora o recheio e a cobertura do meu bolo. Eu vou bater aqui creme de leite fresco. Então, eu estou usando aqui 400 ml de creme de leite fresco, 2 frasquinhos desse daí de 200 ml e vou colocar 50 gramas de adoçante eritritol e vou bater até virar um chantilly. Bati o meu chantilly. Aqui eu tenho o meu chantilly batido. Vou usar isso daqui para rechear e para cobrir o meu bolo. Aqui eu tenho a mesma assadeira que eu assei o bolo. Eu vou montar o meu bolo aqui dentro dela agora. Eu cortei os meus bolos ao meio. Eu fiz 2 bolinhos do mesmo tamanho e cortei eles ao meio. Vou colocar aqui na assadeira com plástico e vou começar a montar o meu bolo agora. Eu dividi o meu chantilly ao meio, essa metade eu vou usar para cobrir o meu bolo, só o chantilly batido com adoçante. E aqui, a outra metade, o que eu fiz com ela? Eu só misturei aquela minha caldinha de morango que eu fiz aqui com o meu chantilly. Essa metade eu vou usar aqui para rechear o meu bolo. Então, já vou começar colocando aqui. Não vou molhar o bolo, porque o morango já é molhadinho. E esse bolinho aqui, ele é bem delicadinho. Vou colocar aqui uma porção do recheio. Vou depois cobrir com a outra metade do bolo. Como eu disse, eu assei o meu bolo e cortei ele ao meio. Então, aqui é outro pedaço do bolo. Vou colocar aqui, vou apertar um pouquinho. Vou colocar mais recheio aqui. Vocês podem molhar o bolo de vocês, se vocês quiserem, com leite de amêndoas, com adoçante, com leite de coco com um pouco de adoçante. Então, aí vocês decidem. Então, até uma caldinha de água com adoçante, pode colocar no fogo para virar uma caldinha, água com xilitol, que também vira uma caldinha boa para molhar o bolo. Ó, os meus morangos, ó, aqui dentro. Neste recheio, eu misturei aquela caldinha que eu fiz com os morangos congelados. Agora, mais um pedaço do bolo. Vou colocar aqui outra quantidade de recheio. Vou colocar a minha última metade do bolo e vou levar na geladeira. O ideal é fazer num dia e deixar na geladeira até no outro dia para depois cobrir. Mas eu vou deixar o meu umas 2 horas e depois eu vou tirar e vou cobrir para mostrar para vocês.
bastante recheio em cada pedaço do bolo. 3 camadas de recheio. O bolo fica bem recheadinho. Aqui minha última bandinha aqui do meu bolo. Vou colocar aqui. E vou fechar aqui o meu plástico. E vou levar o bolo na geladeira. Vou colocar um pratinho aqui em cima para ficar firminho. Vou deixar na geladeira por no mínimo 2 horas. 2 horas depois, eu tirei meu bolo da geladeira e agora eu vou cobrir ele com o chantilly que eu reservei. Só vou cobrir assim mesmo o bolo, sem alisar muito. Depois eu vou decorar o meu bolo com morangos frescos cortados. Esse bolo vale no máximo 3 dias na geladeira. Se vocês não colocarem o morango fresco que eu tô colocando aqui em cima, ele dura um pouquinho mais. Mas se vocês colocarem, a validade desse bolo é curta por causa da fruta fresca. Outra coisa também que eu fiz, eu peguei um pouco de eritritol, triturei o eritritol no processador e vou aqui, ó, jogar com a peneirinha em cima aqui dos meus morangos e meu bolo ficou assim. Eu vou cortar para vocês verem. Melhor hora, vou cortar o meu bolo aqui para vocês verem como que ele é por dentro. Eu coloquei um pouquinho de morango aqui também embaixo, aqui no pezinho do meu bolo. E vou mostrar para vocês como que ele é por dentro. Bem recheadinho, ó. Olha que delícia de bolo. Olha aí as camadas do meu bolo. Bolo bem recheado, delicioso. Muito gostoso mesmo. Fácil de fazer e delicioso. Este bolo de morango maravilhoso, low carb para diabético, foi o meu vídeo de hoje. Vocês podem fazer, comer com moderação, é claro, mas fica sensacional. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.